Glória a Deus, aleluia. Mais um café com Bíblia. A palavra de hoje se encontra em 1 Crônicas, capítulo 13, do versículo 6 ao 10. Onde vamos falar, quando Davi propõe trasladar a arca para Jerusalém. É a continuação, amém? E subiu Davi com todo Israel a Baalã de Quiriate-Jearim, que está em Judá, para passar dali a arca do Senhor Deus, que habita entre os querubins, sobre a qual o seu nome é invocado. Durante o tempo de Saul, que tipificava a obra da carne, a arca de Deus foi ignorada porque as coisas espirituais não tinham valor para Saul. Que possamos ter o temor de que a igreja moderna, ao menos em todos os propósitos práticos, esteja seguindo o mesmo rumo de ignorar a vontade de Deus. E a arca de Deus era levada da casa de Abinadab em uma carreta nova. E Uzá e o seu irmão Aiô guiavam a carreta. A arca de Deus, por ordem de Deus, devia ser levada sobre os ombros dos sacerdotes e não em uma carreta de qualquer tipo, Os sacerdotes eram tipo de Cristo. O simbolismo demonstrava o fato de que a presença de Deus repousava somente sobre Cristo e dentro de Cristo. Deve-se notar claramente que toda e qualquer coisa instituída pelo homem, sempre e sem exceção, é uma carreta nova. Está condenada ao fracasso todas as instruções para todas as coisas. Estão na palavra de Deus, está lá em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3. Qualquer desvio disso sempre trará a morte. No Êxodo 37, do versículo 5, está lá, em Números, capítulo 4, versículo 15, Deuteronômio 10, do versículo 8. Lamentavelmente, a igreja, na atualidade, está cheia de carretas novas. E Davi e todo Israel exultavam de alegria diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, harpa, salteiros, tamborim, com símbolos e trombetas. O quanto isto caracteriza a nossa igreja moderna de hoje em dia. Tudo é muito religioso, mas muito errôneo. É muito intenso, mas muito vazio. Tudo é acompanhado de grande atividade, mas não a do Espírito Santo. E não é conforme a palavra de Deus. Logo, toda atividade religiosa não dará certo, e a morte certamente será o resultado. E quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a sua mão para sustentar a arca, porque os bois tropeçavam. Há sempre uma eira, e a eira era onde o grão era separado da casca. Num dia memorial, o grão espiritual seria separado da casca também. Está lá em Mateus 3, versículo 11 e 12. Aleluia, Jesus. E o furor do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu,
porque tinha estendido a sua mão à arca e morreu ali diante de Deus. Dentre todo o povo, Uzá deveria ser o mais informado. A arca tinha estado junto dele, porque Uzá era um filho de Abinadab, com quem a arca tinha sido deixada durante muitos anos anteriores. Está lá em 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1. Entretanto, parece que Uzá nem se incomodou em verificar a palavra de Deus. Qualquer deveria exatamente ser a disposição da arca. Também milhões na atualidade acreditam como Uzá. Evidentemente, o fez nessa oportunidade que Davi seria o responsável, porque este tinha delegado a responsabilidade a ele. Uzá descobriria algo muito diferente. Milhões estão no inferno na atualidade porque eles atribuíam sua responsabilidade a um pregador ou a um sacerdote. Deus exige que cada indivíduo saiba e entenda a palavra de Deus e que seja devidamente responsável. Portanto, a ideia de que os crentes devem obedecer a uma autoridade e fazê-lo sem questionar nada, independente de ela estar certa ou errada, não está respaldada pela Bíblia. De fato, o oposto é ensinado nela. Ezequiel 18, do versículo 4. Então, esta é a mensagem de hoje. Aqui está se falando que quando foi entregue a arca, eles não tiveram cuidado, porque a arca não poderia ser levada em carro, e sim no ombro, né? Então, essa é a palavra, quer dizer que desobedeceram, né? É como se não tivessem conhecimento da coisa, não procurou saber. E assim mesmo é a nossa vida cristã, né? A nossa vida cristã também é dessa forma. Você tem que entender, você tem que buscar na palavra, para que você possa entender o que é certo, o que é errado, e fazer somente o que é certo. Amém? Então, se você gostou assim do nosso canal, estou muito feliz porque já temos 500 inscritos, né? Se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição e receba todo dia o estudo da Bíblia. Amém? Que Deus te abençoe tua vida, tua casa, teu ministério e tudo que tocar tuas mãos em nome de Jesus. Amém? Até a próxima.